Beleza? Anderson do canal Estilingue 4A. Eu fiz alguns vídeos recentes aí e eu expliquei um pouco sobre a questão, né, dos estilingues ali e também das munições que você pode utilizar no seu estilingue para treino, algumas alternativas, né, que você pode estar utilizando num caso de você não ter esferas para você treinar, né? Então eu mostrei ali dois projéteis ali, né, dois chumbos que são muito semelhantes às esferas e que eu sempre utilizei, né, e sempre tive bom resultado com esse tipo de munição. Mas eu também falei sobre a questão de algumas munições, eu até mostrei ali, né, uma bolinha de gude que também pode ser utilizada. E expliquei sobre a questão de elas baterem na haste do estilingue, porque uma pessoa deixou nos comentários ali que ela passou por essa situação, que ela disparou e a munição acabou batendo na haste do estilingue. Então eu expliquei ali que a passagem, né, o tamanho da passagem entre a haste e a altura, e também o tamanho da munição e o formato, né, que você sempre puxar o mais alinhado possível. Só que assim, ó, o estilingue, na verdade, a pessoa vai melhorando, a pessoa vai se aprimorando conforme os treinos. Então ela vai melhorando, ela vai progredindo conforme o treino dela. Só que uma coisa que deve ser levada em consideração é qual o estilingue que você vai utilizar para treino, que configuração esse estilingue tem. Então, como eu já falei num vídeo aí, um vídeo mais passado aí, que eu já fiz há mais algum tempo, o ideal do estilingue é que você que você tenha uma postura confortável do seu corpo. Não quer dizer que você tenha que utilizar, que você tenha que atirar da forma que eu atiro, que um outro atirador aí, que outra pessoa qualquer atira. A posição do seu corpo, né, a sua postura tem que ser confortável para você, que você se sinta bem, que você esteja confortável na hora de fazer o seu disparo. E a questão ali, né, do alinhamento também, porque o ideal é sempre ter um alinhamento que você vai fazer o disparo, né, pela questão do ponto de mira ali, para ficar mais fácil de achar, para ficar né, uma altura legal. Mas isso vai de cada pessoa. Então você, na hora que você for fazer os seus disparos, você tem que treinar com o seu estilingue e você se sentir confortável. Então são dicas que nós passamos, né, que eu passo no meu canal. Então são algumas dicas para ajudar, para melhorar, né, o seu desempenho aí durante os seus treinos, mas que você pode estar, né, melhorando aí conforme a sua necessidade. E a questão do estilingue, ela tem algumas, não vou dizer regras, né, porque as regras é a pessoa que faz. Então, na verdade, não existe uma regra geral. Elas são algumas dicas, algumas, né, noções que são passadas para as pessoas, né, virem a melhorar durante os seus treinos. Mas quanto à questão dos estilingues, existem alguns fatores que vão fazer você melhorar no seu desempenho, né, na sua precisão, e tem alguns fatores que vão te atrapalhar durante o seu treino. Então, o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar? Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero mandar um abraço aí para o Vitor Vasconcelos, que mandou ali nos comentários ali, pediu para mim fazer algumas explicações ali. O Robson Emerenciano também, o Thiago TCC e o Fabiano Moraes. Então, né, um abraço para vocês aí, tudo de bom. E eu vou começar a falar agora sobre algumas configurações de estilingue que você deve levar, que são consideradas assim confortáveis para treino, né? Então, um estilingue para treino, ele tem que ser um estilingue
que seja confortável, não só é um estilingue, eu faço estilingues artesanais, né, aqueles estilingues bem legais, como esse que está aqui em cima, aqui, ó. Então são estilingues bonitos, né, tem um acabamento legal, só que o estilingue não adianta ter um acabamento legal, ser bonito, ser do melhor material que existe, se o estilingue não tiver conforto na sua mão para você segurar ele. Então o estilingue ele tem que ter conforto para você segurar. E outro fator, outra característica de um estilingue para treino é o ser um estilingue leve para puxar. Porque um estilingue para treino, você vai estar atirando em alvo ali, você vai estar derrubando tampinhas ou atirando naqueles alvos oficiais que tem, né, que são de tamanhos diferentes lá, e você vai estar tirando uma distância de 10 metros. Então o seu objetivo não é destruir esse alvo, não é causar um dano nesse alvo. O seu objetivo é derrubar, né, ou acertar ele lá e ir melhorando a sua pontaria. Então você vai utilizar um estilingue leve e que seja confortável para você puxar. E o número de disparos ou a quantidade de tempo de treino que você vai fazer é você que vai definir, né? Porque tem que levar muitas coisas em consideração. É o tempo que você tem, né? O tempo que você tem disponível para estar treinando, e também a sua limitação também. Às vezes a pessoa que tem mais um vigor físico melhor do que outras. Então isso é a pessoa que vai definir o tempo de treino e o número de disparos que ela vai fazer durante o seu dia ali, o seu treino. Então, o ideal é que você utilize um estilingue que seja confortável para você estar treinando. Porque por que você vai utilizar um estilingue ali com uma fita dessa largura ou uma borracha dessa grossura aqui, um elástico tubular dessa grossura, se o seu objetivo é acertar uma tampinha ou acertar um alvo aí, ou até mesmo uma latinha de refrigerante que seja, que é uma coisa muito leve e que qualquer toque que ela tiver, ela vai cair lá, você vai derrubar ela. Então, você não precisa de potência para estar atingindo esses alvos, você precisa de precisão para estar atingindo esses alvos aí para treino. Então eu vou fazer uma comparação aqui, ó. Eu tenho essa balancinha aqui, ó. Eu vou ligar ela aqui. Ela tá zerada, ó. E eu vou colocar aqui nesse meu estilingue e eu vou fazer a puxada aqui, que é a puxada que eu uso, e aí eu vou marcar o peso que vai dar aqui, certo? Ó, essa é a minha puxada. Ó, eu já ó, são 3 quilos 265 gramas foi a força que eu fiz para puxar, aquela puxada no butterfly total, que é a que eu uso, né? Então deu 3 quilos 265 gramas de força para puxar. Agora eu vou pegar um estilingue aqui, ó, como esse aqui, ó. Então eu vou zerar aqui, ó. E agora eu vou fazer a puxada que eu faria com esse estilingue aqui. Ó. Então são 6 quilos 730 gramas. Deu praticamente mais da metade, né? Deu o dobro da força. Então esse estilingue aqui, ó, com essa borracha, e essa aqui é o número 201, esse tubo aqui, ó. E essa fita aqui, ó, é a 0,62 da GZK. Então deu 6 kg 730 gramas de força para mim puxar. Então para que eu vou treinar com um estilingue como esse aqui, ó, que tem mais de 6 kg de força para mim estar puxando ele, para fazer a estica dele aí, a puxada, o disparo, se eu posso estar utilizando um estilingue como esse aqui, ó, que tem menos da metade do peso daquele ali. Então a fadiga daquele estilingue ali vai ser bem maior, o desgaste físico daquele estilingue ali vai ser bem maior. Então o estilingue para treino, a não ser, claro, se a pessoa não tiver condições
de acesso às fitas, né? Então, como eu falei, são várias coisas que devem ser levadas em consideração. Então, mas se você tiver acesso às fitas, tiver como conseguir as fitas e puder fazer um estilingue é, mais ou menos parecido como esse, com essa configuração aqui, com esse tamanho de fita, né? Então, por que que você vai utilizar um estilingue pesadíssimo ali para estar fazendo os seus treinos, ou pegar uma fita dessa aqui e colocar ela com uma dessa largura, se o seu objetivo é atingir tampinhas ou um alvo pequeno lá, ou simplesmente está derrubando uma latinha. Então, o que esse estilingue aqui vai estar fazendo, né? Esse estilingue aqui também faz. Então, é a mesma coisa é a questão, se você levar em uma comparação, é com uma arma. Uma arma, ela é, quando você vê naqueles vídeos lá, as pessoas treinando, eles têm lá uma silhueta, né, um alvo, uma silhueta, e essa silhueta lá, ele tem um ponto, são os pontos estratégicos que os atiradores atiram e procuram acertar, né? Então, o outro exemplo também é para que você vai querer um estilingue com potência, se você, para quem utiliza, que deseja utilizar um estilingue para caça, vai precisar de um estilingue de potência, se ele, o objetivo, se ele tiver um ponto estratégico, ele vai estar né, abatendo a caça ali, ou seja lá o que for, ele vai estar abatendo se ele atingir um ponto estratégico. Um exemplo é o Davi e o Golias. Por que que o Davi derrubou o Golias? Não foi porque ele utilizou uma pedra desse tamanho, porque ele usou uma pedra desse tamanho. Só que como que ele derrubou o gigante lá? Porque ele acertou num ponto estratégico. Então, o estilingue para treino é como se fosse também você está atingindo um ponto estratégico. Não é potência, não é força, mas é o ponto estratégico que é o seu alvo lá que você vai estar atingindo, né? Então, o estilingue tem que ser leve, tem que ser confortável, né? Porque o seu objetivo é atingir o alvo, não tá causando um dano nesse alvo. Então, a não ser que você queira um estilingue para estar causando um dano aí, de repente, em alguma coisa, para uma demonstração, aí sim você vai fazer um estilingue, né, com uma potência grande. Mas um estilingue para treino tem que ser um estilingue leve, confortável e que você se sinta bem, e que isso quanto à questão da sua postura, do seu corpo, isso é você quem vai definir. Então, são algumas dicas que eu passo aqui no canal, né, que outras pessoas que têm canais aí deste link passam, para simplesmente para você ir se melhorando, né, e usando ali como um exemplo ali para estar melhorando o seu desempenho aí. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o joinha no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve. E até o próximo vídeo aí. Valeu!